Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, recebendo agora o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, do PMDB. MDB de novo, né? Não é mais PMDB. Bom dia, prefeito. Bom dia, prazer falar com você, Zezé, uma alegria encontrá-la, assim como a Rose. Muito prazer em estar com vocês aqui, com os ouvintes da Band. Prazer é nosso, prefeito. Bem-vindo. Obrigado. Bom, prefeito, acho que o senhor deve estar cansado das pessoas perguntando sobre Covid, como é que está a cidade, mas ainda é inevitável esse assunto, por causa do impacto assim, que causou em todo o município e ainda causa, né? Então, eu repito a pergunta, como é que está Jaguariúna em relação à Covid, em relação à vacinação? Dá para a gente um quadro geral? A situação ainda é preocupante, embora com uma perspectiva de que a gente tenha uma melhora nas próximas semanas. Hoje nós temos 120% dos leitos de UTI ocupados e dos 120% dos leitos da enfermaria também ocupados. Ou seja, a gente está com mais de 100% ainda de pessoas ocupando os nossos leitos, tanto de UTI como de enfermaria, o que gera sempre uma preocupação. A vacinação tem avançado muito e com isso as pessoas estão ficando mais tempo na UTI, porque está pegando pessoas mais jovens que têm mais resistência. Com isso a gente não tem a rotatividade, por isso não abrem vagas de UTI. Contaminação está um pouco mais estável, na medida em que a gente conseguiu vacinar mais de 70% da população de Jaguariúna. Portanto, é uma notícia positiva o fato da gente ter conseguido esse índice de vacinados. Mas ainda exige uma atenção até que a gente tenha a segunda dose de todas essas pessoas e que a gente possa estar melhorando a situação aqui no nosso município. Bom, algumas cidades no mundo a gente tem visto que tem partido para, vamos colocar um pouco, para ignorância em relação àqueles que não querem se vacinar por uma razão ou por outra, assim, dando para essas pessoas passaportes de vacinados que garantem acesso a situações, a eventos, a lugares em que os não vacinados não têm. Já chegou alguma vez a passar isso pela ideia do senhor? De dar passaporte para quem não vacinou? Para quem vacinou? De ter medidas punitivas parecidas com essa. Para quem não vacinou? Na verdade, a gente vive dentro de uma democracia. Se as pessoas ignoram a ciência e a medicina, elas vão arcar com as suas consequências. É evidente em todo o mundo científico que as vacinas salvam vidas nas mais diferentes doenças, epidemias. Só a vacina salva. Se essas pessoas querem ter a liberdade de não vacinar e assim colocar em risco a sua própria vida, é um problema de cada indivíduo. É lamentável que a gente tenha pessoas que têm esse pensamento, inclusive alguns líderes que deveriam comandar um processo nacional de vacinação e não tem ainda, nem tomou a vacina ainda. Então, é muito triste a gente ver isso. Nós não podemos negar a ciência, nós não podemos negar a medicina. E até agora uma empresa de pizzaria aqui, que é americana, mas está no Brasil, está dando uma pizza para quem comprovar que vacinou. É um estímulo que acaba fazendo com que as pessoas tenham essa possibilidade de se vacinar. O fato é que quando a gente tem um líder nacional que forma opinião, porque existem pessoas que são formadores de opinião e são aquelas pessoas que acompanham a opinião dos outros. Quando a gente não tem um grande líder nacional formando opinião, fazendo uma grande campanha de vacinação, aqueles 23%, 25% acabam um pouco negando isso e achando que a vacina não traz nenhum benefício, que o negócio é tomar cloroquina, ivermectina, a usina da vida. Então, aí que mora o perigo, né? Então, a gente tem que ter a responsabilidade. Eu vou sempre pautar
pela livre escolha de cada indivíduo que tem as suas responsabilidades legais, acima de 21 anos é maior civilmente, então ele que arca com as consequências. Então, esse tipo... Só mais uma colocaçãozinha, Rose. Então, esse tipo de passaporte, né, que acho que a Itália está com isso, depois eu vou ver quais França, né, é justamente porque aqueles que não se vacinam acabam comprometendo a vacinação como um todo, né, essa imunização, aí sim, a imunização de rebanho por vacinação. Inclusive, a própria Justiça do Trabalho tem, acho que foi o primeiro caso, não vi ainda outros, mas aceitou a demissão por justa causa de uma auxiliar de enfermagem de um hospital de São Caetano do Sul que se recusou a tomar a vacina. E aí ela foi demitida do hospital e já foi julgada em segunda instância, e isso foi aceito como demissão por justa causa, por causa do risco a que expõe os outros, né? Mas o senhor acha que não se deve partir para esse tipo de ação e respeitar, então, o livre-arbítrio, é isso, prefeito? Não, respeito ao livre-arbítrio da pessoa querer tomar ou não a vacina. Agora, você querer identificar quem tomou e quem não tomou, eu acho extremamente positivo. Afinal de contas, se a gente está buscando a imunidade de rebanho e se a gente está tendo a possibilidade de tentar voltar a uma vida normal, nós temos que separar o joio do trigo. Bom, então tá, nós vamos abrir, nós vamos começar a liberar, nós vamos começar a flexibilizar, mas vamos controlar quem é que tomou vacina. Então que se tenha um documento, que se tenha uma identidade, um passaporte, para aí sim a gente poder dar os benefícios àqueles que são responsáveis pela vida e tomaram a vacina. Aqueles que não quiseram, então que arquem com suas limitações legais, ou limitações em que a sociedade, o governo vai impor as regras. Mas eu acho que é extremamente válido, não vejo com nenhum ponto de discriminação, muito pelo contrário, você tem à sua disposição uma vacina que vai salvar a tua vida, você não quer tomar, então você fique restrito a ambientes limitados a esse tipo de pessoas que negam a vacina, negam a ciência. Então eu acho que é válida a medida, porque a gente está numa luta há cerca quase de 16 meses, batalhando por isso, pela vacinação, por poder ter a única arma que a gente tem é a vacina, e há que se dá aqui o mérito ao governador do estado de São Paulo, que mesmo com medidas duras, difíceis contra a própria popularidade dele, pagam até por isso hoje, mas foi uma pessoa responsável, fechou quando deveria fechar, teve a atitude correta no sentido de ir buscar a vacina antes de qualquer outro líder político, conseguiu trazer uma vacina com qualidade e com custo justo. Então, eu acho que nós temos que enaltecer aquelas pessoas que batalham por nós e fazemos parte da sociedade, vivemos no estado de São Paulo, vivemos no nosso país. Então, tem que dar o crédito aí e parabéns ao governador João Dória. Prefeito, eu vou te dizer que quando a gente estava vivendo aquela crise de casos de internação, sem vaga nos hospitais, e com aquelas aglomerações intensas, com festas no final de semana, a Zezé, num dos programas, disse o seguinte: se eu fosse médica e eu recebesse alguém que estava nessa aglomeração e estivesse doente, ele ia ficar no fim da fila. Aí nós demos risada, porque acho que é o desejo que todo mundo fala, mas não foi irresponsável, então vai pro fim da fila, né? Isso aí, tá certo. Não é? Porque você fala, meu Deus, o que é isso? E, prefeita, assim, eu acho que, além de toda essa pressão que vocês viveram, né, assim, dessa preocupação da pessoa chegar no hospital, de não ter leito, de pessoas na fila de espera, de não ter dinheiro, porque esse ano não veio dinheiro para as prefeituras, como veio no ano passado, para poder trabalhar com essa questão da Covid, vocês viveram também com uma cobrança muito grande da população por conta dessa polarização. Da mesma forma que nós nunca tivemos alguém chegando no posto de saúde perguntando qual era o insumo de uma determinada vacina
para poder se imunizar, por exemplo, da tríplice, nós vivemos uma situação das pessoas não querendo tomar uma vacina porque você tem toda uma política ideológica que é contra a vacinação, que tem a ver com tudo que o senhor já colocou do líder máximo do nosso país, jogar contra a vacinação. Como que foi essa experiência de chefe de um executivo em que, quando você fechava o comércio, as pessoas xingavam e outras apoiavam? Quando adotava a vacina, foi assim, como que foi essa questão de lidar com a população, de tentar explicar sem que eles quisessem, de fato, ouvir o que o senhor estava falando? É uma escolha de Sofia, porque você tinha lá a turma do abre tudo e a turma do fecha tudo. E das duas maneiras, eles tinham ali, dentro da sua realidade, argumentos lógicos e objetivos. Um que não queria quebrar o negócio, outro que não queria perder a vida dos familiares. Mas você ficar tendo que administrar uma situação tão difícil, de poder manter o comércio vivo, mas também dar segurança para as pessoas, é uma questão que foi muito delicada, muito sensível para tomar atitude naquele momento. O que eu tive que ter é serenidade, equilíbrio e bom senso e fazer com que os comerciantes, mesmo na fase 1, considerada a fase vermelha, a gente criasse uma alternativa para que ele não morresse simplesmente, mas também que ele não fizesse do comércio dele uma cadeia de transmissão. Porque só com as pessoas circulando é que você estimularia essa cadeia de transmissão. Então, em Jaguariúna, o que nós fizemos? Olha, você está na fase mais restritiva, fase 1, fase vermelha. O comércio, se você colocar um balcão na frente da sua loja e você fizer o atendimento, você pode ter o take-away, quer dizer, a entrega rápida. Dessa maneira, com muita tranquilidade, orientando, fiscalizando, eles conseguiram fazer com que tivesse pingado todo mês um pouquinho de dinheiro. Isso nós fizemos. Nós não fomos absolutamente radicais de simplesmente fechar absolutamente tudo, mas criamos uma alternativa segura que acabou dando um resultado no take-away, na entrega rápida com essas pessoas. Agora, mesmo assim, tiveram momentos em que nós tivemos que fazer o fechamento absolutamente total, ou seja, não teria mais nem o take-away. Tivemos momentos assim. E difícil a decisão. O governador teve a coragem de tomar essa postura, porque é lógico e racional que você... Como é que você contamina? As pessoas se circulando, as pessoas andando, as pessoas se comunicando. Quando você tem o objetivo do lockdown ou da restrição, é para que as pessoas não tenham contato, com isso não vai haver a contaminação. Então tinha um motivo. Agora, quem é que mandou fechar o negócio? Se você, Rose, se você, Zezé de Lima, tem lá uma loja de roupa no centro da cidade, você tem que pagar aluguel no centro que é mais caro, você tem que pagar funcionário, água, luz. Como é que você faz? Quem mandou fechar? Não foi a pessoa que fechou porque ela quis. Quem mandou fechar foi o governo. Então, ele mandou fechar por um bem maior. Qual é o bem maior? O bem da vida. Então, caberia ao governo, principalmente ao governo nacional, criar mecanismo de ajuda a esses comerciantes que geram emprego. Ou seja, se precisa imprimir mais dinheiro para poder ajudar, se precisa criar linhas de financiamento, se precisa da isenção dos impostos, caberia ao governo. O que não dá é dar para o comerciante um empréstimo de um período que depois ele vai ter que pagar lá na frente, ou uma coisa que é irrisória. Os Estados Unidos foi lá e deu ajuda de $1.000 para cada pessoa. $1.000 são R$5.000. Aqui estava dando 600 para as pessoas desempregadas. Quer dizer, evidentemente que a gente tem uma realidade diferente, mas proporcionalmente nós estamos muito abaixo ainda do que foi subsidiado pelo governo americano. Nós não tivemos subsídio do governo, não houve um programa para ajudar os micro e pequenos empreendedores, o pessoal, o setor de bares e restaurantes, quanto que eles foram afetados por isso? Mas não teve, prefeito, isso foi até de certa forma proposital, eu acho, porque havia uma posição do governo federal contrária a qualquer tipo de fechamento. Então, a intenção era que aqueles prejudicados pelo fechamento, aqueles que faliram, né, e que viram seu dinheiro acabar da noite para o dia, ficassem revoltados com os prefeitos e com os governos estaduais, de quem adotou isso daí. Porque
E eu acho que essa que foi a sujeira do jogo, entendeu? Você tem toda razão. Uma coisa difícil. Você criou uma retórica, uma narrativa de que não podia fechar o comércio, porque fechando o comércio iria quebrar e o comércio era importante, então não precisa usar máscara, pode aglomerar. Esse foi o problema, essa narrativa de que você não tem a necessidade de fechar o comércio, senão você vai quebrar a economia, é que gerou essa grande polarização daquelas pessoas mais conscientes, mais responsáveis, sabendo que talvez teria que ter um sacrifício financeiro, mas em benefício da vida, mas o grande líder da nação falava ao contrário. Quer dizer, tinha Porque ele, o que a gente diz sempre aqui na nossa análise, é porque ele tinha, tanto ele quanto o Guedes, agora está sendo mostrado também, aí, de acordo com documentos que vêm sendo revelados lá do Ministério da Economia, tanto o presidente quanto o Guedes imaginavam, eles apostavam na imunização de rebanho por contaminação. Quanto mais gente ficar doente, mais gente vai estar imune. Mas só que mais gente vai morrer. Bom, são os fracos morrem. Uma coisa meio nazista. Mais do que nazista, fascista. O perfil fascista, né, de Mussolini, lá na Itália, que enaltecia a bandeira nacional, andava de moto, né? Uma figura interessante aí para a gente analisar. Mas por isso que nós estamos chegando à casa de 550 mil brasileiros mortos, né? Se nós não tivéssemos tido uma falta de uma campanha nacional liderada por um ministro da Saúde, quem sabe, ou por um líder maior, e fizesse com que todos os governadores e prefeitos seguissem o seu líder, com certeza a gente tira unidade. Eu acho que seria muito diferente do que a gente está vendo hoje. Se a gente tivesse um grande líder da nação responsável, convocaria todos os prefeitos, todos os governadores e falar: pessoal, vocês são as autoridades locais, as pessoas não moram na União, não moram no Estado, moram no município. Vamos todos dar as mãos, vamos lutar pela vacina, vamos lutar pelo uso de máscara, pelo distanciamento. Eu vou comprar vacina, nós vamos fabricar vacina. O Brasil é uma grande potência, um dos maiores países do mundo. Nós teríamos um resultado muito diferente do que nós estamos tendo hoje. Infelizmente, essa é uma triste realidade em que a gente vive. Agora, prefeito, como presidente da RMC, o senhor deve estar acompanhando a situação dos municípios. Com a Covid, você teve aí as outras especialidades, outras doenças que foram deixadas de lado, o tratamento foi deixado de lado por conta de você envidar todos os esforços para o tratamento desse paciente Covid. Eu vi que vocês vão ter um fundo de 18 milhões para poder dividir entre os municípios, né? Essa verba é insuficiente para tudo que vocês vão ter que fazer agora. Como que está a situação dos municípios e de Jaguariúna nesse pós-Covid em relação à questão da saúde? Como que vai ser essa retomada? É difícil pela questão econômica. Nós estamos com um gasto muito acima daquilo que a gente imaginava na saúde. O gasto aqui, a gente acaba tendo um complemento. A lei diz que a gente tem que gastar 15% na saúde, estamos gastando cerca de 34%. Eu gasto, além do que o normal na saúde, cerca de 4 milhões a mais por mês, 3 a 4 milhões a mais por mês na questão da saúde. Nós nunca tivemos leitos de UTI em Jaguariúna. Hoje nós consegui trazer leitos de UTI, hoje temos com 25 leitos de UTI. O custo é enorme mensal. Temos uma unidade de campanha que desde o início, quando nós tivemos lá atrás aquela loucura que era a gente identificar onde a gente ia colocar os nossos pacientes, e tivemos uma ideia de, ao invés de eu colocar 11 portas de entrada nos 11 postos de saúde, eu criei uma unidade de campanha de forma módica, não é hospital de campanha, mas uma unidade. Gastamos dinheiro para poder montar, mas fizemos lá com os containers, e muitos prefeitos depois acabaram gastando dinheiro para desmontar e depois tiveram que gastar dinheiro para montar de novo. Nós não, tivemos ela sempre montada de maneira ali muito conservadora, mas atendendo de uma porta única todos os pacientes. Mas isso gera custo, isso é dispendioso para o nosso município, não é fácil. E para todos os outros prefeitos também estão sentindo essa dificuldade. E nós não estamos tendo o repasse necessário
para que possa suprir a nossa deficiência no nosso caixa. O que foi deliberado no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas é um recurso do Fundocamp, um recurso antigo que nós temos desde 2017, que nós conseguimos deliberar agora, esses 18 milhões, e foi votado agora na última reunião que nós tivemos em Indaiatuba, para que fosse destinado para assistência social, ou seja, para cesta básica, para vale gás, para poder ajudar na alimentação. Então, tinha duas opções, ou para saúde ou para assistência social. Como nós temos um duplo problema hoje, das pessoas desempregadas, das pessoas em dificuldades financeiras, e também temos um problema na saúde, como o nosso caixa é único, se viesse ou para saúde ou para assistência social, nós vamos ter que ter a mesma despesa. Se não viesse esse dinheiro para assistência social, eu ia ter que gastar o dinheiro da mesma maneira. Mas foi votado entre os prefeitos e a maioria escolheu, então, que fosse deliberado para assistência social. Então, esse recurso, que tem um limite para cada município, não é muito, mas já ajuda. E aí a gente vai utilizar. Não é muito porque o município, por exemplo, como Jaguariúna, até 100 mil habitantes, vai receber cerca de R$800 mil. Então, ajuda um pouco para a gente poder abastecer as pessoas aí em vulnerabilidade social, pessoas que têm dificuldades de ter um alimento, a gente vai poder ajudá-los com esse recurso do Fundocamp. Em relação a... Pode dizer. Prefeito, a gente sempre fala, né, da estrutura que teve de ser montada para receber os pacientes Covid. Mas em relação à mão de obra, enquanto aumentou a mão de obra da saúde com o advento da Covid? Aumentou bastante. Diria que aumentou cerca de 30%, porque nós tivemos que contratar mais médicos, mais enfermeiros. Além disso, eu dei um adicional para todos eles de salubridade, para valorizar aqueles que estavam trabalhando na linha de frente. Quer dizer, os custos acabaram ficando aí demasiadamente maiores. A gente sente isso na pele. Então, não é fácil, né, a gente administrar. Portanto, só queria ressaltar para vocês que eu consegui, na primeira leva, 15 mil testes rápidos. Eu tive uma estratégia da gente poder fazer com que a gente tivesse uma amostra daquelas pessoas contaminadas. Na primeira amostra, eu consegui de forma gratuita, não gastamos um centavo em teste rápido, conseguimos 15 mil testes rápidos. Comprei um respirador apenas, tínhamos 10, comprei um, paguei R$40 mil num respirador. As pessoas estavam vendendo respiradores aí a 150, 180, 250, paguei R$40 mil. Depois eu fui atrás, tinha 10, comprei um, fui para 11, depois eu fui atrás, consegui do governo do estado de São Paulo, mais 19. Então ficamos aí tranquilos em termos de respiradores e alugamos alguns. Mas foram 15 mil testes rápidos e nesses 15 mil nós descobrimos que 700 pessoas estavam contaminadas e estavam circulando pela cidade. Por isso que é importante a testagem em massa. Sim. Porque você identifica a pessoa que não sabia que estava contaminada, pede para ela fazer a quarentena em casa, ela protegeu seus familiares, isso foi um sucesso. Depois desses 15 mil testes rápidos que eu ganhei, eu fui atrás de mais, ganhei mais 15 mil. Esses outros 15 mil nós estamos usando agora, não testando diretamente, totalmente a população, porque foi 2 semanas após eu fazer o teste, e nós estamos usando muito para a área da educação, que nós estamos lá com a volta às aulas, então estamos testando basicamente ali o pessoal da educação, e também estamos colocando esses 15 mil testes na nossa unidade de campanha. Quem tem um sintoma, ao invés de esperar muito tempo para sair o resultado, esse teste rápido ele é mais imediato, em 15 minutos sai o resultado. Então, aquelas pessoas que estavam se utilizando do PCR e estava demorando aí alguns dias, agora já sai com o teste na hora. Por isso que eu queria só ressaltar que é muito importante, é uma pena que o Brasil não testou em massa a sua população. Se tivesse testado em massa, a gente teria resultados muito mais efetivos. Muito menos. Agora, prefeito, baixado a taxa de transmissão, né? Em relação à arrecadação, o senhor teve queda na arrecadação ano passado e esse ano, ou de forma surpreendente? Eu sei que Indaiatuba e parece que Sumaré foram cidades que apresentaram uma alta na arrecadação. Como ficou Jaguariúna? Não, nós não tivemos queda, não. Nós tivemos um pequeno acréscimo na questão da arrecadação. De fato, como você bem observou, é surpreendente, porque esse Brasil é muito estranho, né? Porque a gente imaginaria que num momento tão difícil a arrecadação ia despencar.
mas aconteceu o contrário, como na maioria dos municípios aconteceu o contrário. E foi isso que deu um fôlego para nós, porque senão os 20 prefeitos da RMC estariam em dificuldades ainda maiores. Mas, de maneira geral, os 20 prefeitos da RMC recebem o mesmo bolo tributário que a gente tem, é o índice de participação do ICMS. A principal arrecadação nossa é essa. E esse bolo tributário arrecadatório do Estado aumentou. Eu acho que também foi aí um bom trabalho que foi feito aí pelo governador, pelo Rodrigo Garcia, pelo vice-governador. Eu acho que eles foram muito competentes também na questão junto aos municípios. Puxa, prefeito, Indaiatuba também teve uma situação lá bem peculiar e que eu imagino que Jaguariúna esteja passando por isso também. Bom, nós tivemos durante a pandemia, isso já foi largamente anunciado e falado, que muita gente de São Paulo, Grande São Paulo, acabou migrando para o interior. E isso lá em Indaiatuba levou a um aumento da arrecadação do ITBI. E Jaguariúna tem uma característica também de atrair as pessoas da cidade grande. Como é que foi isso aí em Jaguariúna? Zezé, de fato, você tem razão. Jaguariúna é uma cidade muito bonita. Você, ao entrar na cidade, você vê um portal lindo com as letras da cidade, os palmeiras imperiais, um portal de entrada, nós somos o portal de entrada do Circuito das Águas Paulistas. Você vê uma cidade com a grama cortada, uma cidade bonita, uma cidade que não tem favela, uma cidade bem planejada. Isso tudo, de fato, acaba atraindo as pessoas de São Paulo para Jaguariúna. Nós estamos a cerca de estrada a estrada a 1 hora de São Paulo, se você computar a saída da Bandeirantes, a entrada da cidade de Jaguariúna. É muito próximo. E, de fato, engraçado, mas nós sentimos que o setor imobiliário, muitas casas e alguns condomínios que estavam fechadas há anos e estavam tentando vender há anos, acabaram sendo negociadas em função da pandemia. As pessoas não aguentaram ficar 1 ano num apartamento fechado em São Paulo e buscaram a tranquilidade de Jaguariúna para poder viver. E aí sim, em lotes maiores, em terrenos maiores, na medida em que houve uma aceleração da tecnologia na forma de trabalho, como o home office, que hoje aí estamos trabalhando em home office, então muita gente de São Paulo acabou buscando a paz, a tranquilidade, a segurança da moradia aqui na cidade de Jaguariúna, e aumentou também em Jaguariúna a questão do ITBI. Muitos imóveis foram vendidos em função dessa busca por uma nova qualidade de vida, num novo jeito de morar aqui em Jaguariúna, através de seus condomínios fechados e das suas moradias. Rose? Eu acho que tá bom para mim, prefeito. Não sei se o prefeito tem mais coisa, porque acho que já são 11h04, ele deve ter coisa para fazer, né? Não vai ficar aqui batendo papo o dia inteiro com a gente, né, prefeito? Eu ficaria, as pessoas agradáveis, Prefeito, eu quero agradecer muito o senhor pela entrevista aqui para a gente e desejar que tudo isso passe realmente até o final do ano e que... Porque, olha, eu já estou olhando isso daqui como fim do ano, viu, prefeito? Porque eu sempre considerei que passando agosto, foi-se. E torcendo para que, pelo amor de Deus, 2022 seja um ano diferente, embora nós tenhamos aí eleições, né? Só essa pergunta, como é que o senhor está vendo essa história, essas ameaças do presidente da República? O senhor teme algum confronto? Eu não gosto nem de falar golpe, mas alguma situação que fuja à normalidade democrática? Eu acho que nós temos instituições sólidas. O Brasil avançou na democracia, temos instituições sólidas, seguras, e não caberia mais nesse momento. Acho que a população, com o advento aí dos movimentos nas ruas e da mobilização e também das entidades que nós temos, nós não caberia mais. Eu acho que seria um sonho de uma noite de verão, uma irresponsabilidade total, sequer cogitar isso. Olha, eu participo de eleição desde o ano de 2000, quando começou a urna eletrônica. Eu já ganhei e já perdi eleições. Eu nunca desconfiei da urna eletrônica, mesmo ganhando ou perdendo. É um método mais fácil, mais simples e mais moderno que nós temos
da apuração do processo eleitoral. É absolutamente seguro. As urnas eletrônicas, elas não se comunicam externamente, elas são caixas fechadas. Portanto, um absurdo você querer utilizar esse subterfúgio para poder querer justificar uma queda de popularidade que viabilize qualquer tipo de movimento antidemocrático. Isso é um absurdo, fora de contexto, não cabe no Brasil de hoje que nós vivemos. Só queria pedir permissão para vocês para falar da crise hídrica. É verdade. Nossa, nós que erramos de não perguntar sobre isso. Imagina, é isso. Nós estamos com um problema muito sério da questão da crise hídrica. Nós temos aí o sistema Cantareira, que acaba não atendendo de maneira correta o interior, e a gente vê que o sistema Cantareira ele é mais voltado para São Paulo, Grande São Paulo. Então, nós já estamos municípios da RMC com problemas de falta de água. A cidade de Santo Antônio de Posse teve falta de água com racionamento, a cidade de Arthur Nogueira, da mesma maneira. Nós estamos tendo um dos momentos mais difíceis da falta de chuva. Foi o outono menos chuvoso que nós tivemos desde 1989. As chuvas do primeiro trimestre de 2021 ficaram 20% abaixo da média histórica, que prejudicou muito a recuperação dos principal manancial de abastecimento da região, que é o sistema Cantareiro. Então, a previsão é que a região de Campinas aqui enfrente um inverno mais seco dos últimos anos. Com tudo isso, é necessária uma responsabilidade da população em ter a consciência do uso racional da água, que é um bem tão precioso que nós temos do meio ambiente. Então, é importante a participação de todos aqueles no momento de que nós estamos tendo uma seca grande, sem chuvas, sistema Cantareira comprometido, que não tem um atendimento, lá atrás ainda não foi feito. Mas nós temos um alento, Rose e Zezé de Lima. O nosso alento é que nós estamos com as duas barragens, que é a de Pedreira de Duas Pontes, já caminhando. Nós tivemos na reunião dos prefeitos da região metropolitana de Campinas o presidente do DAE e se comprometeu. Ao final do ano que vem, essas duas barreiras já estarem prontas. Então, no final de 22, em dezembro, elas vão estar prontas e o início de operação em janeiro de 2023. Então, isso é uma grande notícia e a gente tem colocado essa pauta da questão hídrica em toda a reunião da RMC, porque nós temos que se preocupar para fazer um planejamento daquilo que tem preocupado muito a gente, que é a questão da seca e da falta de água. Nossa, é verdade, a gente tinha esquecido. Agora, tomara mesmo que seja entregue aí esses 2 reservatórios, que eles sejam entregues. Mas vem aí com 20 anos de atraso, mas vem, graças a Deus, né? Exatamente. Os governos lá atrás não tiveram a visão e o planejamento de fazer essas barragens, e hoje nós estamos pagando um preço alto pela falta de água, porque não foi feito lá atrás. Ainda bem que o governador aí, João Dória, foi efetivo no sentido de colocar essas 2 obras como prioridade, o que vai abastecer as principais cidades da região metropolitana de Campinas, tanto a das Duas Pontes, que fica na cidade de Amparo, como a de Pedreira. São 2 barreiras importantíssimas que estão num processo bem avançado de obras, e até o final do ano que vem, assim como foi dito pelo presidente do DAE, do estado de São Paulo, nós já vamos ter as 2 em operação no começo de 2023, o que é uma grande notícia para nós. Sabe que o operador nacional do sistema, acho que a matéria está no Valor, eu não tenho certeza, porque eu vejo tanto jornal de manhã, mas dizendo que a partir de agosto todas as fontes alternativas de energia já terão sido usadas. Meu Deus. Então. Agosto, não, desculpa, novembro, não é? Novembro. A partir de novembro. Novembro é assim, ou chove ou chove. Você sabe que teve uma reunião, Zezé, do CIESP, e 88% dos representantes das indústrias aqui de Campinas e região estão preocupados com essa questão da crise hídrica e também da energética, né? E de afetar a produção. Então, é uma situação que você começa a observar que é uma preocupação que todo mundo já está colocando no papel. Imaginando que se não tiver chuva, nós vamos ter grandes problemas. E podemos ter até problemas maiores do que a crise de 2014, né? Bom, Deus que nos ajude, né, prefeito? Prefeito, então, muito obrigada. Foi muito legal a entrevista.
A gente se fala mais daqui a pouco, tá bom? Obrigado, Zezé. Obrigado. Obrigado, Rose. Uma alegria estar com vocês aí. Bom final de semana.